Bom, graças a Deus, a nossa aula de escatologia. Então nós vamos estudar sobre o anticristo, a profecia que Deus entregou para Daniel no capítulo de número 7. Na aula passada nós estudamos lá sobre a estátua, que foi um sonho que Deus concedeu para um rei ímpio, que era o Nabucodonosor. Ele não sabia o significado do sonho, ameaçou matar todo mundo, e Deus entregou o mesmo sonho para o profeta dele, o Daniel, além do sonho, a interpretação. E agora nós vamos ver uma revelação paralela com aquela. Vocês lembram que a estátua de Nabucodonosor tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, tinha o ventre e as pernas de bronze, e o restante era ferro misturado com barro. 4 impérios mundiais. E agora vem um detalhe. Esse detalhe foi enviado diretamente para Daniel. Então nós vamos aqui no passo a passo, Daniel, capítulo de número 7. Vamos lá. No primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Aqui você tem um conjunto de um sonho e visões. Então, durante o momento em que ele estava dormindo, é um sonho revelatório. Então, não é um sonho psicológico, psicanalítico, porque tem um sonho psicanalítico, tem um sonho que ele é comum, não é nem psicanalítico, ele é só um amontoado de informações, e esse sonho de revelações. Aí vem visões para o profeta Daniel. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão. Está vendo aí? Estava olhando na minha visão. Eu estou sonhando que eu tenho uma visão. Eu estou sonhando, e no meu sonho eu tive uma visão. Visão da noite. E eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Mar grande é o nome desse mar que você está vendo aqui, ó, Mar Mediterrâneo. Veja que esse mar Mediterrâneo aqui, ele tem o Egito, deserto da Líbia, aqui a terra de Canaã, aqui a Babilônia. Essa parte de cima aqui, ó, é onde nós temos hoje a turma em guerra. Aqui para cima está a Rússia. Portanto, é nessa área do mundo que se levantam os 4 imperadores. Ele estava olhando, e na visão do mar, vamos aqui continuar a leitura. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Você tem 4 imperadores mundiais, 4 líderes mundiais, que eles assumem o poder. E qual que é a diferença dele para os demais? É porque os outros não são líderes mundiais. Por exemplo, se fala de Adolf Hitler, só que ele não conseguiu consolidar o nazismo, a Alemanha nazista, ele não conseguiu. Portanto, não estava falando dele. Mas a Bíblia fala de um que a gente chama de o anticristo, que faz parte desta visão. Na estátua de Nabucodonosor, ele é a fera, ele é aquela parte que vem com o pé em parte barro e em parte ferro. Então ele é a parte de baixo da estátua. A cabeça a gente sabe que é Babilônia. Os peitos representam o império dos persas. O ventre representa o império dos gregos. E as pernas representam o Império Romano, e os pés faz parte desse conglomerado, porque ele representa a chegada do anticristo ao mundo. E aí o que a gente vai ver aqui? Que tem 4 líderes mundiais, representados por animais, porque os animais, eles são principados. Uma coisa que tem que ficar bem claro na escatologia é a presença dos anjos e dos demônios. O apóstolo Paulo chama de principados e potestades, tronos e dominações.
são seres que Deus criou antes que o mundo fosse formado. E esses seres, depois que o mundo foi formado, Deus dividiu o mundo entre eles. Por isso que eles são chamados de principados. Você tem um território terrestre aqui e você tem essa turma aqui em cima. Então, você tem 4 divisões e um é dado para a Babilônia, o outro foi dado para a Pérsia, o outro foi dado para a Grécia e o outro foi dado para Roma, de acordo com as visões do profeta Daniel. São anjos, tá bem? Anjos, chamados de principados. Aí o que acontece entre esses principados? O que revela o livro de Daniel? Que eles usurpam o poder. Eles não querem ser anjos apenas de uma região, só da Babilônia, só da Pérsia, só da Grécia. Eles querem ser anjos dominadores do mundo dos homens. Eles querem ampliar a influência deles, o poder deles, o domínio deles. Então você pega lá Efésios, capítulo de número 6, você vai ter a escala de como que eles se organizam. O apóstolo Paulo diz que é um mundo tenebroso. É um mundo tenebroso, eles lutam bastante. Quando chegar em angelologia, a gente vai aprofundar esse assunto. Se vocês quiserem adiantar o assunto, está lá no meu canal Teólogo de Fronteira. Lá vocês vão encontrar lá quase 300 horas de estudo sobre os anjos. É muita coisa, hein? Bastante coisa. São 4 anos de estudo sobre anjos. Aí tem mais tempo. Você tem que ser um pouco mais metódico. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é conhecimento de causa, que a gente já estudou. Olha, na visão aparecem animais. Aí diz que o primeiro animal, ele é um leão. Vamos ler aqui? Daniel, capítulo de número 7, versículo 4. O primeiro era como um leão. É um termo de comparação, tá? É um animal parecido com um leão, semelhante. Porque os querubins, eles têm um corpo leonino. É um dos corpos dos querubins. É de leão. Ele é um leão com patas de urso e com asas e fisionomia humana. É assim que eles são apresentados. Os querubins de Daniel mesmo, de Ezequiel, têm 4 rostos. Os querubins de Isaías são chamados de serafins. Muda o nome deles de querubins para serafins, porque lá eles são feitos de fogo, da onde a palavra vem a serape, seres de fogo. Os querubins lá no Apocalipse são chamados de criaturas viventes, já não recebe o nome de querubins. O apóstolo Paulo chama os querubins de tronos. Vocês veem que não é assim, tudo igual. São querubins genericamente, mas cada um tem o seu corpo diferente. Esses daqui, então, eles têm corpo de leão, parecido com o de leão. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então são leões com asas, igual aos querubins que foram encontrados lá na Babilônia antiga. Lá na porta do palácio, dos templos, haviam querubins gigantescos que eles eram talhados, e esse era o aspecto deles. Eram leões alados, leões com asas. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Esse aqui é o Nabucodonosor, tá bem? Que ele pegou e ele ganhou o status de sendo o dono do mundo antigo. O primeiro império babilônico pertenceu a um homem que foi conhecido como Sargão I, lá na antiguidade, lá nos templos de Noé, pertinho dos templos de Noé. O segundo império babilônico foi levantado por Nabucodonosor. Então ele cresceu. Depois ele foi combatido por Ciro, vencido por Ciro. Aí nesse momento a Bíblia diz assim: esse reino passou. Agora ele já não é mais um anjo, já não é mais um querubim. Agora ele é um reino humano comum. Hoje a Babilônia é o Iraque. Então onde você tem o Iraque, ali era a antiga Babilônia. Quer dizer o quê? Que até hoje a Babilônia existe, só que com outro nome. Só que aquele querubim
aquele principado que tomava conta, foi derrotado. Quem foi que derrotou aquele querubim? O principado da Pérsia. E até hoje a Pérsia está de pé. Só que hoje não é chamado mais Pérsia. Hoje é chamado de Irã. Tanto o Iraque quanto o Irã são países muçulmanos. E por quê? Porque um principado chamado Alá, eles adoram esse Alá como sendo Deus. Esse principado chamado Alá, ele conquistou aquelas terras lá. E ele ali ele é adorado como um Deus. Foi ele o fundador do islamismo, do maometismo. Eles pertencem ao reino muçulmano. Então os muçulmanos eles estão sendo governados por esse principado que é chamado de Alá. Agora esse Alá, ele quer usurpar o lugar desse Deus aqui, ó, que é o Deus dos judeus. Então o Deus dos judeus é chamado de Yahvé. Então como que esse Alá faz? Ele diz que ele, Yahvé, é o mesmo Deus. Mas para quem estuda a história das religiões, sabe que Jeová tem uma ética e Alá tem outra ética. Jeová tem uma revelação, Alá tem outra revelação. Portanto, não é o mesmo Deus. É um principado passando-se por Alá. Como se Alá e Jeová fossem o mesmo. Não é. Não é. Por isso tem que estudar a história das religiões, tá bem? E religiões comparadas também. Então vamos continuar aqui. Então você já sabe que o Nabucodonosor é representado por esse leão com asas de águia. Já passou. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque senão a gente não chega no anticristo, que é o foco da nossa aula. Aí vem o próximo versículo. Vamos lá, Daniel 7, 5. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. Foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. O que acontece? Os persas, para poder combater a Babilônia, você não pode combater um inimigo mais forte do que você, sendo mais fraco, mais violento do que você, sendo menos violento, mais poderoso do que você, fazendo acordo de paz. Por isso que os persas, eles são antiquíssimos, povos do deserto. E eles têm uma política, que era uma política que foram eles que inventaram a crucifixão. Pra vocês terem ideia, a cruz persa, ou a crucificação persa, era com requinte de crueldade, muita crueldade, deixando as entranhas dos crucificados expostas. Eles não matavam um criminoso, eles abriam para a pessoa ficar com as entranhas do lado de fora, as aves do céu virem e irem comendo a carne da pessoa enquanto ela estava viva ainda. Então os requintes de crueldade dos persas é famigerado, é antigo, muito conhecido. E o que a Bíblia diz? Que não é um leão, é um urso que vem mastigando costelas, mastigando carne, vem e devora muita carne. Se levantou estrategicamente contra o Império Babilônico. Você lê no livro de Daniel como que foi que aconteceu. Tinha um rei fraco lá, que era o Belsazar, neto de Nabonido. Nabonido, filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, deixou o império para Nabonido. Nabonido foi fazer uma campanha militar e deixou o menino tomando conta. O menino não tomou conta. A Bíblia diz que ele pegou e ele fez um bacanal no palácio real, pegou os utensílios da casa do Senhor e prevaricou contra eles, profanou. Veio uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, dizendo: pesado fostes na balança, fostes achado em falta, e o teu reino passou aos medo-persas. Aí a lenda diz que naquela mesma noite os persas invadiram o palácio e mataram todos os palacianos, exceto Daniel, que foi para a próxima fase. Aí a partir daí os persas eles vieram aumentando ainda mais o domínio do mundo todo por causa do terror que eles espalharam. Os carros da Pérsia
eram considerados carros de fogo. Por quê? Porque os principados que atuam na Pérsia até hoje são principados fortíssimos, poderosíssimos, muito poderosos. O livro de Daniel fala: o príncipe da Pérsia se opôs, o príncipe da Grécia se opôs. E para que o príncipe de Israel entrasse ali, ele teve que fazer uma batalha contra os dois principados, porque o Daniel estava em oração, querendo receber respostas sobre a interpretação do livro do profeta Jeremias. Jeremias tinha dito que o cativeiro ia durar 70 anos, e já tinha passado o tempo, e o cativeiro ainda continuava, e o Daniel entrou em angústia, em oração, em jejum, pediu resposta para Deus. O anjo Gabriel foi enviado, só que tem uma proteção aqui, ó. O Daniel está aqui, ó, que é o Daniel. O principado está aqui. E o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel está de fora. E o anjo Gabriel? Está de fora. Para esse Gabriel chegar aqui, teve que lutar com esse cara. Lutar com esse cara é lutar contra o Vladimir Putin. Só isso. Você não vai entrar lá na Rússia. Você não vai entrar na Rússia. A KGB vai te pegar. Você vai ser prisioneiro de guerra. Para você entrar lá, você tem que ser mais forte. Aí foi feita uma guerra entre o arcanjo Miguel e o príncipe da Pérsia. Abriu espaço. O anjo Gabriel chegou, entregou a visão. E agora? Aí ele falou: para mim voltar para casa agora, o vosso príncipe vai ter que abrir caminho para mim voltar, porque senão eu fico preso aqui. Esse é um mundo espiritual que a gente não conhece. Esse é um mundo espiritual que a gente não tem base, a gente não penetra, só por revelação. Mas é o que a Bíblia apresenta para nós. Então esses principados da Pérsia, eles são poderosíssimos. Até hoje, o Irã é um país lacrado, é um país fechado, é uma teocracia. E por isso que lá no Islã, o cristianismo não prospera. O evangelho pregado lá é um evangelho debaixo de muito sangue, muita perseguição. Os muçulmanos não permitem conversão ao cristianismo. Os principados continuam por lá. Só mudou de nome, Alá. Mas o principado continua lá. Só que agora, como aconteceu com Nabucodonosor, ele vai perder também o poderio dele. O texto diz assim, versículo de número 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aí quando você entra em contato com a profecia, você vai ficando perdido, por causa dos símbolos. O leão não é o símbolo do animal indomável, do corajoso, do que ninguém toma o reino dele, que ele é o rei da floresta? E o urso não é aquele animal fortão, super fortão? E o leopardo é o quê? O leopardo é o símbolo da velocidade, da agilidade. Ele é um leão também, você está vendo aqui, ó? Que ele é um leão. Ó, leão pardo. Pardo por causa que ele é preto. Então é um leão preto. Aí é chamado de leopardo. Ele é um leão também, é da mesma raça, tá vendo aqui? Agora, por que ele é diferente do leão? Por causa da velocidade dele. Corre muito. Ele é muito veloz. Além dele ser veloz, o texto ainda diz que ele tem 4 asas. Quer dizer, se o passarinho com 2 asas já voa, que é uma beleza. E se tiver 4, some. Porque foi justamente o que aconteceu com Alexandre Magno. Alexandre Magno, com 17 anos de idade, ele já tinha ganâncias de se tornar imperador do mundo. No tempo que ele nasceu, quem estava no poder era Dario. Dario tinha um império persa. Então você tem a Babilônia, você tem a Pérsia, e lá do outro lado do mundo você tem a Macedônia, que fica na Europa. Aí o Alexandre, que é filho de Filipe o Grande, ele quer combater Dario. Ele não quer ser um rei, ele quer ser um imperador. O sonho dele é vencer Dario. Você vai encontrar bem essa história no filme Alexandre mesmo. Você pode assistir aquele filme Alexandre, que ele é muito próximo do que diz a história.
Eu li um livro sobre Júlio César e sobre Alexandre o Grande, escrito por Plutarco, que é um escritor da Roma antiga, lá no segundo século. Aí ele vai dando as características de quem que era Alexandre. Era um homem megalomaníaco por poder. O ensinador dele, o mestre dele, era ninguém menos do que Aristóteles. Aristóteles, o grande filósofo. Se eu quiser chegar mais perto, meu irmão, seja bem-vindo, tá? Tem 3 cadeiras aqui, ó. Todos os irmãos que estão aí atrás, ó, quiserem vir mais para frente. Tem 2 cadeiras aqui perto. Aí no caso, o Alexandre ele era megalomaníaco. Aristóteles colocou sonho de grandeza no coração dele, um pouquinho mais do que ele já tinha. E chegou um momento que ele desprezou Aristóteles, porque o Aristóteles queria o rei sábio, o rei filósofo, igual Platão tinha proposto, o rei justo, não sei o quê. Só que se você for seguir a política politicamente correta, você não vai vencer Dario nunca. Você não vai vencer Vladimir Putin nunca. Se você ficar seguindo a cartilha do politicamente correto. Por isso que o que ele fez? Ele armou o exército dele, começou a fazer campanhas militares desse lado de cá, veio conquistando do Egito para cá, até ele chegar na Pérsia. Ele chegou na Índia, inclusive, também, né? No final da carreira dele, ele chegou na Índia. Foi ali onde ele começou a perder as batalhas dele. Ele quis avançar para um território que o principado da Índia é outro. Então, o principado lá é Brahma, Vishnu e Shiva, 3 principados que tem lá. Então são 3 deuses que tomam conta da Índia e que mantêm lá o hinduísmo. Inclusive, o Brahma, ele é um querubim também. Ele é um querubim com 4 rostos que tem lá. É só você estudar no hinduísmo. Ele é semelhante ao querubim que aparece no livro do profeta Ezequiel. Só que lá ele não é chamado de querubim, lá ele é chamado de Deus Brahma. Aí ele tem o Vishnu e tem o outro lá que é o Krishna. Os 3 que tomam conta. Quando ele chegou lá, ele perdeu. Os indianos, os principados da Índia, venceram o príncipe da Pérsia e da Grécia, né? É chamado de príncipe mesmo, tá? O profeta Daniel fala que é um principado que levantou Alexandre Magno e deu para ele o poder que ele tinha. Porque o que acontece? Esse principado, ele vai pegar, ele vai dar o poder dele para o humano. Porque ele só tem poder quando ele está lá em cima. Aqui, quando ele desce para essas regiões, ele tem que entregar o poder dele para um humano. Esse humano tem que ser o representante dele aqui. É da mesma ideia que surge lá o faraó Deus. Os faraós assumiram em nome do Ra, que é o principado do Egito antigo. Quem que é o principado do Egito hoje? O Alá. Quer dizer, esse Alá aqui foi tomando conta de várias terras. Aí antigamente era o Ra, o Deus Sol, dava o poder dele para o faraó. E é assim que esses reis, eles conseguiam manter os monopólios deles, os reinos deles e as monarquias deles e os impérios deles. É dessa forma. Então vocês precisam desse contexto para entender esse cara aqui. Não é só uma coisa política, não é só um conchavo político, não é só armamento militar, é uma guerra espiritual. A chegada do anticristo ao mundo, diz o apóstolo Paulo, é obra-prima de Satanás. É uma espécie de demônio Sim, agora são demônios. esses principados, né? Isso, eles agem agora no mundo das trevas. Se desviaram, né, da função deles. Agora eles querem o domínio do nosso território aqui, que é os homens. Escravizar os homens, né? Como os demônios fazem. Mas quando eles foram criados, não era para ser assim. Era para eles serem anjos, sentinelas, o livro de Daniel fala. Só sentinela, só guardiães espirituais. Era para eles fazerem igual o arcanjo Miguel faz com Israel. O arcanjo Miguel mantém o principado dele, não se desviou. O anjo Gabriel também mantém as suas asas, por assim dizer. Mas essa outra turma não, foi abandonando o seu lugar de habitação e foi dominando o espaço dos homens. Quando você vai para a terra dos Incas, dos Maias, dos Astecas, você encontra as divindades que são adoradas ali, todos querubins, tudo parecido com querubins que caíram, que entraram em contato com os homens e exigiram adoração como sendo deuses, usurpadores
da glória de Deus. Isso não aconteceu com o arcanjo Miguel. Ele manteve a sua fidelidade. Por isso que ele é o único dos arcanjos que está firme e forte e que vai participar da volta do Senhor Jesus. O arcanjo Miguel participará da volta do Senhor Jesus, que vai ser tema da nossa aula ainda. Vamos ter um tema aqui sobre a volta de Jesus. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui no profeta Daniel para a gente entender esse cara. É aqui que eu quero chegar. Então, a Grécia, que é representado na estátua lá como sendo o ventre de cobre, o Alexandre tinha também 4 cabeças. Cabeça significa chefes, líderes. Por quê? Porque o reino da Grécia, assim que Alexandre morreu, ele morreu jovem. As campanhas militares dele trouxeram muita fraqueza da sua saúde, alimentação precária e se exposto o tempo todo a doenças. Quando ele entrou na Índia, a malária tomou conta dele, febres fortíssimas, sem falar que ele também era de uma cultura de promiscuidade. Quer dizer, a promiscuidade é a vida sexual desregrada. Isso é promiscuidade. E a Grécia era assim, promiscuidade tomando conta. Você imagina, campanhas militares, homens saem para a guerra, ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos sem as suas esposas. Então é um com o outro mesmo. Está tudo normal. É um na tenda do outro, do jeito que você vê no filme. Tudo normal entre eles. Acontece muita sodomia nesses acampamentos. Até hoje, tá? É um negócio mais camuflado, mas até hoje acontece também. Aí, além disso daí, invadem terras, estupram mulheres também, não importa a idade que ela tem.